Pastor Alexandre, a paz do Senhor, quero saudar também com a paz do Senhor todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, também aqui os irmãos obreiros que estão aqui pelo Google Meet participando dessa transmissão. Deus continue abençoando, nosso irmão Elismar, Deus abençoe. Tive o privilégio já de estar aí na congregação do quilômetro 3 por algumas vezes, e nosso irmão Elismar sempre tem mediado nossa ida aí na congregação. Presbítero Lucas, Deus abençoe. Todos os irmãos aí da congregação do Mandacaru, Deus continue abençoando. Está também acompanhando essa programação, pastor Alexandre, minha mãe, meu pai. A responsabilidade só está aumentando hoje, viu? Tá difícil, viu? Filhos, esposa, todo mundo aqui acompanhando. Meus pais, claro, estão distantes, mas eu quero mandar também um abraço aos meus pais que estão acompanhando. E dizer que se o senhor tivesse me falado mais cedo, que era para substituir o pastor Vanderlei, acho que eu não vinha, não. Porque a responsabilidade é muito grande, rapaz. O senhor falou, mas não me disse quem foi, entendeu? Mas eu louvo a Deus por sua vida. O senhor além de um amigo, um irmão, né? Algumas pessoas dizem que a gente se parece muito, e quando alguém diz isso, eu fico honrado, porque parecer com o senhor é coisa boa. É bênção de Deus. Tá certo? Meus Amém. irmãos, quanto tempo, pastor Alexandre? Pode ficar à vontade. Então, bora, né? O tempo você Prometo aos faz. irmãos, pronto, prometo aos irmãos não enfadá-los, mas transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração dentro de tempo razoável, tá bom? Falar sobre família é um assunto de suma importância. Nós precisamos falar de família. A igreja, na verdade, é a entidade mais habilitada sobre a face da terra para falar de família. E nós, por estarmos habilitados para falar de família, o que é família, de que forma a família deve proceder, os papéis de cada membro da família, nós, desta forma, também temos a responsabilidade, a obrigação também de sermos referência na sociedade que nós estamos vivendo. Então, falar de família é algo muito importante. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, por esta iniciativa, pelo trabalho que está sendo realizado durante este período. Como ele falou, essa programação foi feita em alguns dias, eu estive também acompanhando, e quero louvar a Deus por sua vida, por cada um dos irmãos que estão aí envolvidos na programação. Deus abençoe poderosamente. Eu quero ler um texto para usarmos como referência para este momento aqui, no livro dos Salmos, de número 127. Você que está na sua casa, se possível, pega a tua Bíblia e vamos ler Salmo de número 127, um versículo, mas eu gostaria de fazer a leitura de todo este salmo, tá certo? Os irmãos me ouvem bem, né? Pastor Alexandre, o áudio está bom? Tudo ok? Sim, tá tudo ok. Tá bom. Pronto. Salmo 127 diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Estes são os versículos que gostaríamos de ler, e estaremos meditando principalmente, antes de a gente falar um pouco mais sobre o tema, e já falando dentro do tema, porque estamos falando aqui de filhos, o verso de número 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Esse texto, aparentemente, parece
um versículo, quando o salmista escreve aqui, parece que um tanto descontextualizado, fora do tema que ele queria abordar neste salmo, parece um tanto fora sem muito contexto, porém, existe aqui uma mensagem profunda para nós pais e acerca da responsabilidade que o Senhor nos deu de instruirmos nossos filhos, educarmos nossos filhos, como a gente costuma dizer na nossa cultura, criarmos nossos filhos. Então, Deus nos deu uma responsabilidade e esse texto vem falando exatamente sobre essa questão. O tema desse estudo de hoje, deste encontro nosso aqui, apesar de ser um encontro virtual devido à pandemia que estamos enfrentando, o tema desse encontro nosso é o cuidado com os filhos em tempo de isolamento social. Para nós chegarmos a uma conclusão dentro deste tema, eu quero convidá-los para meditarmos um pouco nestes versículos que nós lemos, em especial o versículo de número 4. No verso 4, como já falei, vou a citá-lo, a Bíblia diz: como flechas na mão do valente, em algumas versões está escrito como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Glória a Deus. Nesse texto, quando a gente vai analisar o significado desse texto, o que é que o salmista realmente quis nos dizer, o que ele queria dizer, o que é que ele estava querendo dizer ao se expressar desta forma. Na verdade, o salmista ele vai comparar aqui filho, criança, que está no processo de crescimento, de amadurecimento, de formação física, mas não simplesmente física, mas formação psicológica, formação moral. Ele vai chamar a nossa atenção comparando esses filhos, que são nossos filhos, como flechas. Por que será que o salmista ele faz esta comparação? Para nós, em pleno século XXI, conseguirmos a devida compreensão talvez seja um tanto difícil. Por quê? Porque não faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente não anda por aí vendo pessoas com flechas pelas ruas. Não é uma coisa normal. Se você for na rua amanhã e encontrar alguém na rua com uma flecha, você vai estranhar, eu vou estranhar, é algo fora do normal. Mas naquela época, flecha era uma arma que era muito utilizada. Certamente uma das principais armas que se utilizava naquela época. E o salmista, atentando, observando como o arqueiro, como o guerreiro, na versão que ele li aqui, como o valente utilizava a sua arma, como ele cuidava da sua flecha. É a partir daí dessa visualização, desta análise, que o salmista ele vai comparar os nossos filhos como flechas. Ele vai analisar que, da mesma forma com a qual o arqueiro ele cuidava das suas flechas, da mesma forma nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Ele observava que o arqueiro ele não andava com as suas flechas de qualquer forma. Se você tem alguém, até mesmo em filmes, tem filmes bíblicos aí que retratam perfeitamente isso aí, quando você vê alguém usando uma flecha, esta pessoa normalmente vai estar com a flecha no devido recipiente, guardada, carregando nas costas, cuidando para que pudesse usar essa flecha no momento certo, na hora certa, da forma mais adequada possível. Então, quando ele faz esta comparação, quando ele diz que, da mesma forma, ou assim como a flecha na mão do arqueiro, assim são os nossos filhos, ou os filhos da mocidade, ele está chamando a nossa atenção que, na verdade, não é fácil.
Não é fácil instruirmos filhos, crianças. Tem tantos casais hoje que já optam por não terem filhos porque percebem que existe um grau de dificuldade. Não estou afirmando aqui que é uma alternativa correta. Na verdade, estou chamando a atenção para o fato de que muitas pessoas veem a dificuldade e já recuam diante da dificuldade. E outros tantos, assim como eu, e não posso fugir disso, nós hoje já temos um cuidado a mais para não termos tantos filhos, e isso não é simplesmente por questões financeiras, mas é também por questões, pelas questões que, todo o contexto que envolve a criação de um filho. É claro que tem a questão financeira, mas em meio a tantas dificuldades, talvez todos quantos estão agora acompanhando esta programação também foram criados, dificuldades financeiras e tantas outras dificuldades que existiam, mas nós estamos vivendo em meio a um, entre aspas, um progresso que nos trazem algumas preocupações e nós precisamos tomar cuidado e entender que existem dificuldades, não é fácil criar, educar, instruir uma criança nos dias que nós estamos vivendo. Diante da situação que nós estamos vivendo, não é tão fácil instruir uma criança. Então, a alternativa que nós temos é termos filhos, porém, de forma controlada, porque existe todo um cuidado, toda uma preocupação que precisamos ter para que os nossos filhos sejam filhos abençoados, prósperos, cheios de Deus no futuro. E desde quando também são crianças, sejam também cheios da presença de Deus, porque criança também deve ser cheia da presença de Deus. Esse negócio de que tem que esperar ser jovem, tem que esperar ser adulto, na verdade, diante da Bíblia, nós somos confrontados, porque a palavra do Senhor nos mostra que é desde pequeno que a criança ela deve ser instruída, ensinada, e desta forma, uma vez instruída e ensinada, naturalmente a criança ela vai ser também cheia de Deus e ser também usada por Deus aqui na terra de uma forma extraordinária. O salmista, ele vem chamando a nossa atenção, nos mostrando que educar filho requer habilidade. Quem lida com flecha não pega a flecha simplesmente e sai lançando por aí. Na verdade, o arqueiro, o guerreiro, a época em que o salmista vivia e quando ele parava para observar a atitude do arqueiro, ele observava que o arqueiro ele não saía lançando flecha de forma aleatória, de forma descontrolada, desequilibrada. Ele vem chamar a nossa atenção também nesse sentido. Por quê? Porque nós precisamos de habilidade para criar nossos filhos. Alguém vai dizer, mas pastor, é difícil, e onde vou encontrar habilidade? Onde é que eu posso recorrer para encontrar habilidade? Na verdade, irmãos, a fonte de ensino para nós pais instruirmos nossos filhos, a maior fonte de habilidade para instruirmos nossos filhos é a palavra de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor, eu conheço, meu amigo, esse pastor ele nos contava que uma certa mãe chegou na casa dele e disse, pastor, eu estou desesperada, eu não aguento mais. E o pastor olhou para a irmã e disse, o que é que está acontecendo? Ela disse, a minha filha está sem controle, filha, não tem mais jeito, eu estou a ponto de deixar que ela faça o que ela quiser, seguir pela cabeça dela, o que ela pensa. O pastor parou, analisou o desespero daquela senhora e perguntou para ela, quantos anos tem a sua filha? Aquela senhora olhou para o pastor e disse, minha filha tem 12 anos. Olha aqui, que situação. O pastor parou e, antes de passar o aconselhamento devido, a análise que ele fez é como é que uma jovem, uma adolescente de 12 anos, já está a ponto de ser talvez até expulsa de casa, do convívio familiar, e para casa de parente ou outras pessoas que não têm
a devida responsabilidade pela criação dessa pessoa, simplesmente porque alguém acha ou porque os pais acham que já não conseguem mais dar jeito. Isto é falta de controle. Tem pais que olham para um filho de 4, 5 anos de idade e dizem: eu não aguento mais. É muito comum ouvirmos isso. A gente ouve coisas até piores do que isso. Alguns dias atrás eu ouvi algo muito pior do que isso. Alguém referindo-se aos seus filhos como se já não tivesse jeito, como se já não conseguisse mais controlar, impor limite. Isto, irmãos, é falta de controle, é falta, é querer soltar, é querer lançar a flecha que está sobre a nossa responsabilidade, sob a nossa responsabilidade, de qualquer forma. E, à luz da Bíblia, existe uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade nos foi dada não pelo pastor da igreja, não por alguém simplesmente. É Deus que nos deu essa responsabilidade. Quando Deus nos permitiu termos filhos, gerarmos filhos, é porque Ele estava nos dando uma responsabilidade de instruirmos, de cuidarmos, de zelarmos dos nossos filhos. Nós entendemos aqui que a flecha ela deve ser lançada com objetivo e alvo pré-estabelecido. Alguém já disse que a maior responsabilidade pelo sucesso de uma pessoa não é talvez ela mesma. A maior responsabilidade pelo sucesso de uma pessoa são seus pais. Porque por mais que a vida seja longa, mas alguém bem instruído, alguém bem criado, alguém bem educado, vai certamente honrar seus pais, seus superiores, seu pastor, vai honrar seu patrão, porque é dessa forma que as coisas acontecem, é dessa forma que nós precisamos entender. O salmista, ele observava que o arqueiro, quando ia lançar a sua flecha, ele tinha um alvo pré-estabelecido. Ele não lançava para ver onde caía. Tem gente que diz, eu não sei o que é que esse menino vai ser. Eu não sei o que é que vai se dar desta criança quando for adulto. Na verdade, o pai e a mãe precisa ter noção do que é que os nossos filhos serão futuramente. Boas pessoas, bons pais, boas mães, bom esposo, boa esposa. Tudo isso aprende-se em casa. Os nossos filhos, e eu gostaria que você prestasse atenção a esse negócio aqui. Os nossos filhos, eles irão na direção que nós os lançarmos. Nossos filhos irão na direção que nós os lançarmos. Isso parece um pouco pesado, mas na verdade, irmãos, a gente não cria filho para a gente. Minha mãe está assistindo aqui pelo YouTube, está acompanhando. Quando eu saí de casa, minha mãe chorou, e foram muitos dias de choro, porque na verdade, no momento que a gente está vendo o pai chorando ou a mãe chorando, que a gente está saindo de casa, a gente não entende. A gente acha que aquilo ali é um absurdo, mas quando a gente tem filho e fica distante uma semana, a gente já percebe que a coisa não é como a gente pensava no passado. Então, nós não criamos filhos para ficar perto da gente a vida toda. Nós criamos filhos para serem lançados no mercado de trabalho, lançados numa vida ministerial, lançados numa vida conjugal, lançados numa sociedade onde eles precisam ser referenciais de moral, de ética, exemplos, filhos que saibam entrar, sair, de maneira que não traga vergonha para a sua casa. O salmista, quando ele vai falar aqui sobre a condição do filho que é cuidado, que é instruído como flecha, ele vai dizer que os pais não serão, ou o pai não será envergonhado à porta quando os inimigos vierem. Ou seja, filho bem instruído, ele é lançado, mas a família continua unida. A união prevalece. Se o inimigo vier, a família está unida. A família não fica
espalhadas de qualquer forma, a família permanece unida. O controle da flecha é totalmente do guerreiro, é o guerreiro quem controla a flecha. Isso demonstra o peso da nossa responsabilidade como pais. O controle da flecha, irmãos, é do guerreiro. Tem pais aqui que estão nesta noite ouvindo, e talvez algumas dificuldades você esteja tendo na sua casa, com seu filho. E eu gostaria de chamar a atenção sua nesta noite. Ei, o controle da sua casa é seu. O controle da casa onde Deus nos instituiu como pais deve ser nosso. Filho não foi criado para mandar em casa. Filho não foi criado para impor as regras. Filho Deus não nos deu filhos para que eles digam a hora que saem e a hora que voltam. Filho precisa de controle, e o controle deve ser necessariamente dos pais. Então, é isto que o Salmo vem chamando a nossa atenção. É isso que o salmista está chamando a nossa atenção. Nós somos pais, e como pais nós somos comparados a um guerreiro que tem a sua flecha na mão, mas que sabe o momento de lançá-la, sabe de que forma cuidar dessa flecha, sabe que deve ter o controle sobre essa flecha. Então, o conselho que nós obtemos da palavra do Senhor nesta noite é: cuidemos das nossas flechinhas. Cuide da sua flecha, cuide do seu filho, tenha o controle da situação, porque é desta forma que o Senhor fará coisas maravilhosas, extraordinárias no seio da nossa família, para a glória do seu santo nome. Já que são tantas as nossas responsabilidades como pais, e aqui a gente vai entrando no tema desta noite, o cuidado com os filhos em tempo de isolamento social, considerando o momento atual que nós estamos vivendo, que não é fácil. Na verdade, nós estamos atravessando um período sombrio, de grandes dificuldades. Nós não sabemos ainda como será depois desse período que nós estamos passando, como as coisas vão acontecer, de que forma muita coisa certamente vai mudar. Esse ritual terá ganho maior força, de maneira que muita coisa a gente vai certamente continuar utilizando dessa nova realidade virtual que nós estamos vivenciando. Mas já que são tantas as nossas responsabilidades, nós precisamos estar atentos. Já que os nossos filhos são flechas, à luz da Bíblia são comparados como flechas, e nós somos comparados como pais, como guerreiros, já que é o guerreiro quem cuida da flecha, é o guerreiro quem lança a flecha, é o guerreiro quem tem o controle da flecha, a gente precisa entender que em meio a este período de isolamento social, existem alguns perigos que estão nos rodeando. Existem alguns perigos que estão, na verdade, diante dos nossos filhos. Se para nós está difícil, se para nós a gente precisa ter cuidado com tantas coisas que estão aí diante de nós, tanta gente já tem deixado Jesus por tanta coisa, tanta gente já tem se esquecido de agradecer a Deus, de louvar a Deus, muita gente tem perdido o temor a Deus, já que nós estamos em meio a dificuldades. Nós que já somos adultos, certamente amadurecidos, e os nossos filhos? Quais são os perigos que estão diante dos nossos filhos nesse período? Eu pontuei alguns aqui e gostaria de trazer-lhes alguns perigos que estão diante dos nossos filhos em meio a este período de isolamento social. E desta forma, mostrando o perigo, também mostrando o cuidado que precisamos ter diante de cada perigo que estão diante dos nossos filhos. O primeiro perigo que trago é ociosidade. Existe um perigo muito grande na ociosidade, quando a gente não tem o que fazer, quando a gente olha para um lado e para o outro e para e não tem o que fazer, não tem atividade, não tem para onde ir, não tem como sair. E nós estamos vivendo um tempo em que a ordem é ficar em casa, a ordem é não sair, a ordem é manter-se em casa para evitar
a propagação do vírus, evitar a contaminação, evitar contaminar outras pessoas. E diante deste cuidado que é ficar em casa, existe um perigo, que é o perigo da ociosidade. Quando a gente não tem ocupação, quando a gente fica sem fazer nada, há uma tendência natural da nossa mente pensar coisas que não deveriam passar pela nossa mente. Há um perigo de nós processarmos na nossa mente pensamentos que não deveriam passar pela nossa mente. A criança está passando por um processo de crescimento, de amadurecimento, e para a criança, essa falta do que fazer é um perigo muito grande, porque quando falta o que fazer, existe uma tendência de procurarmos alguma coisa para ocupar essa ociosidade, esse tempo vago, essa falta do que fazer. Existe uma busca natural na nossa mente de buscar alguma coisa a gente precisa fazer. Nós somos seres que precisamos ser ágeis, fazer alguma coisa. Nós não fomos criados para ficarmos na ociosidade. Nós fomos criados para trabalhar, para estudar, para fazer alguma coisa. Então, existe um perigo muito grande na ociosidade, porque quando se está ocioso, vai se buscar alguma coisa, e aí existe um perigo, porque o que é que eu estou fazendo para ocupar esse tempo? O que é que eu estou fazendo para preencher essa lacuna? O que é que está passando na minha mente para preencher essa lacuna? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo? De que forma eu estou ocupando o meu tempo? Isso é algo que precisamos nos preocupar. Em segundo ponto, nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos filhos também estão expostos, e este é um perigo muito grande. Os nossos filhos estão expostos à tecnologia de forma demasiada. Imagine você, os irmãos que têm mais de 20 anos, como eu e o pastor Alexandre. A gente tem um pouquinho mais de 20, né, pastor? Imagine você que tem um pouco mais de 20 anos. Se essa pandemia fosse há 15 anos atrás, quais seriam os recursos tecnológicos que nós teríamos à nossa disposição? Quais seriam os recursos tecnológicos? Alguém fez uma brincadeira uns dias atrás, eu vi em alguma mídia, não lembro qual, mas alguém dizendo que se essa pandemia fosse há 15 anos atrás, o único jogo que a gente teria no celular em casa era aquele jogo da cobrinha. Alguém certamente já brincou com aquele joguinho que tinha naqueles celulares Nokia, aquele celular que tinha uma tela minúscula, e era a única diversão que tinha no celular, era aquilo ali, além de receber chamada e fazer chamada. Era a única coisa que a gente tinha no celular, era isso aí. Imagine a mudança hoje. Quantos recursos tecnológicos nós temos à nossa disposição? E aí vem o perigo. Até que ponto nós podemos deixar os nossos filhos expostos à tecnologia? Até que ponto nós podemos deixar os nossos filhos expostos a jogos? Quando eu falo de jogo, a gente precisa tomar cuidado, porque existem jogos que existem todo um contexto por trás. Existem jogos que existe toda uma intenção, existe toda uma expectativa satânica por trás daquele jogo. Todo um projeto maligno por trás daquele jogo. Talvez tenham crianças aqui agora acompanhando, aliás, certamente tem. E vou falar porque não é segredo. Mas uma criança que está exposta a um jogo que quanto mais mata, mais pontos ganha, quanto mais mata, mais consegue recurso, mais você avança no jogo, existe um perigo muito grande nisso aí. Talvez alguém ainda não se deu conta do grande perigo que existe por trás de um jogo como esse. E, infelizmente, tem muitos pais que não sabem, não fazem a menor noção do tipo de jogo que seus filhos estão usufruindo, jogando.
o tipo de jogo que seus filhos estão jogando. E aí, quando se fala de jogo, tem um perigo a mais que são os jogos online, com pessoas que você não sabe quem é, com pessoas que podem estar interagindo e buscando outras situações com nossos filhos. Os nossos filhos são flechas e nós temos a responsabilidade sobre eles. Quando falamos de tecnologia, falamos de desenhos. Satanás tem trabalhado de uma forma terrível com relação aos desenhos. Existem desenhos aí que já trazem a ideologia de gênero no seu contexto, já trazem a intenção é fazer com que a criança tenha, veja, enxergue os relacionamentos homoafetivos como normais, como aprovados diante da sociedade, sem levar em consideração o que a Bíblia fala acerca do tema. Existem desenhos que têm todo um contexto de violência, de criminalidade, de tantas coisas por trás. E existe um perigo muito grande quando nossos filhos estão expostos a esse tipo de conteúdo. Quando falamos de tecnologia, falamos de filmes, falamos de tantas outras oportunidades, redes sociais. Particularmente, penso que criança não pode estar exposta a redes sociais. Tem crianças com 10 anos, até menos, crianças com 7, 8 anos, quando você vai analisar, já tem WhatsApp, Facebook, Instagram, e é tanta rede social que a criança já está envolvida. E existe um descontrole total nas redes sociais hoje. Não sabemos com quem nós estamos nos relacionando virtualmente. Existe toda uma intenção. Então, precisamos tomar cuidado. Diante do isolamento social que nós estamos vivendo, o perigo aumenta. Porque, baseado no primeiro ponto que citei aqui, que é a ociosidade, passa-se a buscar alguma coisa para preencher essa lacuna. Aí busca-se as tecnologias, que é o primeiro recurso que se busca para preencher essa lacuna, são as tecnologias que estão aí à nossa disposição, tanta coisa que está aí à nossa disposição. Em terceiro lugar, outro perigo que existe é a falta de controle, a falta de equilíbrio. A gente precisa aprender e entender. Existe todo um contexto hoje que tenta impedir-nos, falo aqui na condição de pai, as irmãs na condição de mães, existe todo um apelo para que sejamos impedidos de instruirmos nossos filhos, de educarmos os nossos filhos, de disciplinarmos nossos filhos. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos enquanto podemos, enquanto temos tempo. É Bíblia. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. É a palavra de Deus que nos adverte. A Bíblia não nos recomenda a espancar, a ferir. A Bíblia não dá nenhum espaço para que alguém haja com violência para com seus filhos. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a usar de disciplina. Quando a Bíblia fala de disciplina, a Bíblia fala de controle. A Bíblia fala de equilíbrio. A Bíblia fala que os pais são quem tem o controle dentro de casa para instruir os seus filhos. Então, a falta de controle constitui-se um perigo muito grande. E nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, pais, não percam o controle sobre os vossos filhos. Porque quando se perde o controle, dificilmente a gente consegue de volta. A gente vai conseguir trazer o controle de volta para as nossas mãos. Quando se perde o controle, quando não se tem mais controle, eu fico abismado quando eu vejo crianças de 12 anos que desaparecem. E quando os pais vão descobrir, a criança desapareceu porque foi em busca de um relacionamento que foi iniciado numa rede social e que os pais não tinham a menor noção do que estava acontecendo, o menor conhecimento do que estava acontecendo. Isso é terrível. Precisa-se de controle, precisa-se de equilíbrio com relação a tudo, com relação ao horário, com relação ao que fazer dentro de casa, o momento que deve ser feito, tudo isso precisa
de controle, e esta responsabilidade Deus nos deu a nós, pais. Outro perigo que existe nesse tempo de isolamento social, e não somente nesse tempo, mas de uma forma geral, é a falta de tempo para dialogar, para conversar. Nossos filhos têm sentimentos, nossos filhos às vezes têm problemas. Tem gente que acha que ser adolescente não tem problema. Às vezes está com um problema, às vezes está sendo ofendido por alguém, ou maltratado por alguém, até mesmo na escola. E quantos filhos não têm abertura para chegar em casa e dizer aos seus pais? Porque falta diálogo. Criança, filho, seja criança, adolescente, precisa ter o pai e a mãe como principais referências para contar, para falar aquilo que está pensando, o problema que está passando. A falta de diálogo é um perigo muito grande. Em quinto lugar, falta de controle com as finanças. Tem pais que, para satisfazer os seus filhos, diante do momento que estamos passando, às vezes quer que o filho tenha tudo para suprir a ociosidade lá do início. Acha que vai suprir dando tudo que o filho quer. E nem tudo a gente vai conseguir dar aos nossos filhos. Aliás, nós precisamos aprender que a criança, ela absorve isso, ela entende isso. A criança, ela precisa ouvir não desde cedo. Tem gente que acha que ouvir não é um absurdo. A gente ouve não de Deus constantemente. Quem foi que disse que Deus vai nos dizer sim sempre? As respostas de Deus são sim, não e espere. E Deus age para conosco, pais. Então, como pais, aprendemos com Deus que as nossas respostas também devem ser sim, quando deve ser dito sim, deve ser não, quando deve ser dito não, e deve ser espere, quando não está na hora, e a criança tem que esperar, deve esperar, tem por obrigação esperar. Em sexto lugar, encerrando esse tópico aqui, a falta de tempo para questões espirituais. Não pode faltar tempo para questões espirituais. E questões espirituais aqui, eu não citei o que aqui. Eu optei por colocar questões espirituais. Por quê? Porque tem muita coisa que contribui para que a criança aprenda sobre Deus, ouça sobre Deus, louve a Deus, cultue ao Senhor, mesmo diante desse tempo de pandemia que nós estamos passando. Para nós encerrarmos, eu gostaria de trazer alguns conselhos aqui à luz da Bíblia. O que fazermos para cuidarmos dos nossos filhos? Já que os nossos filhos são como flechas, já que a responsabilidade é nossa de cuidarmos deles, o que nós precisamos fazer? Quais são os cuidados que precisamos ter para com os nossos filhos? Principalmente levando em consideração o contexto atual, esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. É certo que você não pode, dificilmente vamos ver uma criança ajoelhando e orar meia hora, uma hora. Mas a criança precisa entender desde já que a oração deve fazer parte da sua vida. Oração é conversa com Deus, é diálogo com Deus, é um tempo que precisamos para conversar com Deus, e isto deve fazer parte. A criança precisa aprender a orar desde muito cedo. A criança precisa aprender a orar. Em segundo lugar, impor limites. A palavra impor aqui não é por acaso, não é subjetiva. A palavra impor aqui é ao pé da letra. Nós, pais, precisamos colocar os limites da casa, estabelecer os limites da casa, estabelecer o controle da casa. Deus nos deu esta autoridade. Foi Deus quem nos deu esta autoridade. Então, tem que ter limite. E quem vai estabelecer esses limites? À luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia. Quem tem autoridade para estabelecer esses limites são os pais. É óbvio, é claro, observando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, esses limites serão de acordo com o que a palavra de Deus ensina, instrui. Então, precisamos impor, colocar limites na nossa casa para que tudo vá bem e o nome do Senhor seja glorificado.
Em terceiro lugar, incentivar programações que trazem edificação espiritual. Eu falei da tecnologia, mas dentro desse contexto de tecnologia, irmãos, tem muita coisa boa. Nem tudo que está por trás ou nesse contexto da tecnologia é ruim. Nem tudo é do diabo. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa que serve para edificação. Aliás, hoje existem várias programações que são programações espetaculares. São programações extraordinárias, que trazem, que contribuem para a construção espiritual de uma criança. Tem pais que pensam que o menino não aprende nada, que está ali simplesmente você pode colocar o que quiser, pode deixar a criança assistir o que quiser, que não vai interferir em nada. E vai interferir. A criança ela aprende desde cedo ou a servir a Deus, ou a deixar de servir a Deus, ou a não honrar ao Senhor, não querer nada com Deus. Desde cedo que se aprende isso. Então, existem muitas coisas, existem programações que vão contribuir, sim, para a edificação do seu filho, dos nossos filhos, para o crescimento. A criança pode ouvir louvores, a criança pode assistir programações que contribuem para o crescimento espiritual. Existem muitas programações que contribuem, sim, para o crescimento espiritual das nossas crianças. Então, precisamos incentivar para que estas sejam as programações que os nossos filhos tenham acesso. Porque, de outra forma, se não houver esse controle, se os nossos filhos estiverem expostos a qualquer tipo de programação, nossos filhos estarão sendo instruídos por alguém já disse no passado, né? Eu não me lembro quem, mas eu ouvi alguém falando sobre isso, com relação à babá, que é a televisão. Quantos pais não querem ter a responsabilidade de controlar, de instruir, aí deixa o filho com a babá televisão, e a babá televisão ensina o que ela quiser. Então isso é muito perigoso. Precisamos controlar até o que os nossos filhos assistem ou têm acesso na TV e em tantas outras formas de tecnologias, formas tecnológicas que os nossos filhos têm acesso nos dias atuais. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a lerem a palavra de Deus. Tem tanta criança que sabe ler tanta coisa, sabe ler tantos livros, sabe fazer as tarefinhas da escola, sabe fazer tanta coisa, mas não pode ler a Bíblia, não tem tempo para ler a Bíblia, então precisa. Nós precisamos instruir os nossos filhos para que eles tenham prazer em ler a palavra de Deus. Eliabe está aqui na sala do lado e Eliabe está acompanhando pelo YouTube. Ontem ele me perguntou como fazer para ler a Bíblia toda em um ano. Eu disse para ele que precisava ler uma forma mais simples, mais fácil. Eram 3 capítulos por dia durante a semana, segunda a sexta, e 4 capítulos aos sábados e domingos. Cada dia 4 capítulos. E ele me surpreendeu hoje quando cheguei, porque ele disse que só hoje ele leu, salvo engano, 7 capítulos da Bíblia. Então, isso é extraordinário. Isso é Deus fazendo com que a criança tenha prazer em ler a palavra, em examinar as Escrituras. A gente precisa entender que criança, sim, pode ser usada por Deus, instrumento de Deus aqui na Terra. Então, nossos filhos precisam ser incentivados à leitura da palavra de Deus. Isso vai contribuir tanto para a vida espiritual, quanto na escola. A criança vai melhorar a sua desenvoltura na leitura. Isso vai contribuir muito para que ele aprenda a falar, isso desenvolva essas características. Isso vai certamente contribuir tanto para questões espirituais, mas também para a vida da criança como um todo, para o crescimento da criança de uma forma geral. Para encerrarmos, em meio a este tempo de isolamento social, de pandemia que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, nós precisamos, como nunca antes, a prática que deve ser de todo cristão, de toda família que serve a Deus. Mas em meio a esta pandemia que estamos passando, em meio a esse isolamento que estamos passando, a limitação para irmos para o templo, para congregarmos, para realizarmos nossos cultos no templo, nós precisamos
nas casas onde porventura já não acontecem mais, nós precisamos voltar ao culto doméstico. Como cuidar dos nossos filhos em tempos de pandemia, em tempo de isolamento social. Que a nossa casa seja um templo, a nossa casa seja uma igreja, como assim costumamos dizer, até que possamos voltar a congregar no templo, na igreja, até que possamos nos reunir, precisamos que a nossa casa continue sendo igreja. E quando voltar à normalidade, continuemos como igreja, continuemos com o culto doméstico. É extraordinário quando a criança tem essa oportunidade de, dentro de casa, dirigir um culto, ler uma palavra, cantar um hino, orar. Tudo isso, todas essas são práticas que se aprende em casa. Tem gente que acha ainda que o professor da escola dominical é o responsável pelo insucesso espiritual do seu filho. Tem gente que acha que a responsabilidade por uma criança que não aprendeu corretamente a examinar as escrituras, a responsabilidade é dos pais. Na verdade, irmãos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é inteira de nós, pais. Por quê? Porque Deus nos deu esta responsabilidade. Foi o Senhor quem nos entregou nas nossas mãos esta responsabilidade. Então, são esses os conselhos que gostaria de deixar para você, que são conselhos também para mim, em meio a este tempo de isolamento social. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, entender que eles estão expostos e que precisam dos nossos cuidados, e que possamos, voltando ao texto que eu li no início, como flechas, cuidar dos nossos filhos, como guerreiros, cuidar dos nossos filhos, que são as nossas flechinhas que Deus nos deu para cuidarmos e que precisam crescer, serem homens e mulheres honrados, honradas, cheios de Deus, cheias da presença de Deus. Nossos filhos precisam ser criados com a visão de que servir a Jesus é coisa boa, ser crente é coisa boa, ser obreiro é coisa boa, ser obreira na casa de Deus é coisa boa, ser pastor é coisa boa. Nossos filhos precisam entender isso e Deus certamente continuará nos abençoando de forma extraordinária. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te dando graça. Pai, mãe, que me ouve nesse instante, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê habilidade para continuar cuidando do seu filho, cuidando da sua filha. E uma coisa, para encerrar, que gostaria de te dizer: não abra mão do teu filho, não abra mão da tua filha. Cuide, porque Deus tem grandes projetos na vida dos seus filhos, e para que esses projetos se cumpram, existem uma grande participação que é nossa. Deus te abençoe. Agradeço aqui ao pastor Alexandre